Eu nem tive tempo, né, de falar com vocês, só falei da saudade, mas é muito bom poder começar mais um ano com vocês da mediação tecnológica. Ainda mais que nós recebemos vários comunicados de escolas, né, de estudantes da mediação que no terceiro ano fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio e foram muito bem na prova. Inclusive, a primeira colocada do curso de Medicina da Universidade Federal de Rondônia pertence à mediação tecnológica. Vou trazer depois para vocês lá o nome dela, a escola, para que vocês possam se inspirar nessa colega, tá certo? Então, mediação, voltamos com a nossa primeira aula. Vamos então revisar a aritmética, lembrando que aqui é só a palha do fogo, tá? O carvão e a lenha são vocês que devem colocar nesse fogo, beleza? Na telinha então, diretor, aula 1.2, aritmética, que tem a ver com números e operações. Então, a ideia de número vem desde o primórdio, desde a criação, que o homem tem a necessidade de contar. Então, com isso vão surgindo os números. Os números, depois de organizados, eles são naturais, começa no zero e vai para o infinito, tá? Zero é o primeiro elemento do conjunto. O sucessor de cada número é igual à soma deles com uma unidade. Então, o sucessor de 3 é 3 mais 1. Beleza. Os números inteiros agora, eles trazem a sua composição os números naturais e todos os seus números opostos. Ou seja, se eu tenho mais 5, eu também tenho menos 5. Se eu tenho mais 7, eu também tenho menos 7. Então tem o número e o seu oposto, o seu simétrico. Aí vem a ideia de simetria. Beleza. Os números racionais já complementam ali os inteiros com as frações e com os números decimais. Importante aqui que eu vi agora no mapa mental e vou falar para vocês. Sempre que forem representar números na reta numerada e for número racional, separa esses números com ponto e vírgula, porque a vírgula já está sendo usada nos números racionais, para separar a parte inteira da parte decimal. Beleza. E aí vem os números irracionais, que são aqueles números descobertos por alguns matemáticos que não têm uma peridiosidade depois da vírgula, não tem um período pós-vírgula. Então, se não tem período depois da vírgula, ele não pode ser escrito em forma de número decimal, em forma de fração. Desculpa, em forma de fração. Decimal ele é, né? Que ele tem a vírgula, só que ele é um decimal chamado de não periódico, que nós chamamos de dízimas não periódicas. Então, não tem um período. Por não ter um período, eu não consigo escrevê-lo em forma de fração. Se eu não consigo escrever em forma de fração, eu não consigo representar esse número na sua forma racional. Então ele é irracional. Essa representação aqui é ótima, olha só. Percebe que de um lado tem os números racionais e do outro tem os números irracionais. Eles não se comunicam, eles não têm comunicação entre si. Pois é, então guarda esse detalhe aí. Falamos sobre o MMC também, tá aqui, ó, divisores, múltiplos, e falamos do MDC. Aqui no mapa mental trouxe para vocês os critérios de divisibilidade que vocês vão usar bastante na hora de fazer, né, na decomposição, tanto para o mínimo múltiplo comum como para o máximo divisor comum. É importante que vocês saibam esses critérios, principalmente dos números primos. Principalmente dos números primos, tá? Professor, aí não tem o 7. Pois é, o 7 foi tirado da tabelinha por fato de não ser um critério didático. O objetivo desse critério é facilitar na hora do cálculo. O do 7 não estava facilitando, beleza? E para saber, verificar se conseguir entender a aula, a atividade de sala agora é com vocês.
E aí, tudo certo? É rápido, é só o tempo de não conseguiu lembrar. Teve coisa na atividade que eu não coloquei na aula? Não, tudo eu falei na aula. Eu posso não ter escrito, mas eu falei. O que está na atividade, tudo foi falado na aula. Mas tranquilo, é a primeira aula, é a primeira atividade. Vocês ainda estão fazendo prova de outras disciplinas, então eu vou perdoá-los hoje, tá certo? Brincadeira, vou perdoar sempre. Mas vamos lá então verificar se vocês conseguiram fazer. Se não conseguiram fazer, fiquem atentos à resolução. Não conversa com o colega agora, de olho na telinha. Vamos lá então? Na telinha, diretor, tirando as dúvidas. A primeira questão era só para armar e efetuar. Só isso. Só que tinham algumas regras. Por exemplo, na letra A, são números decimais. Tem vírgula. Qual que é a regra? Anota no caderno aí a regra. Vírgula embaixo de vírgula. Professor, mas o primeiro número só tem uma casa decimal, o segundo tem duas. Coloca o zero. Vai ficar, ó, vou fazer aqui na outra folhinha que está limpa. Letra A. 123,70 mais 24,67. Vírgula embaixo de vírgula. Só isso. Agora faz a conta. Ó. 7, aqui fica 13, vai 1, 8, 4, 1. 148,37. Já foi a primeira. Na segunda é uma fração. Então vamos aqui, ó, letra B, fração. 3 quartos mais 5 terços. Alguém lembrou da regra? Isso, primeiro encontra o menor múltiplo comum, de 4 e 3, 12. Múltiplos do número 4, 4, 8, 12, 16, 20. Múltiplos do 3, 3, 6, 9, 12. Então, o menor múltiplo comum é 12. Depois, divide e multiplica. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Mais 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5, 20. Então, ficou 9 mais 20 sobre 12. 9 mais 20, 29 sobre 12. Está feito aqui também. Já foi feito aqui. Deixa eu dividir aqui. Foi feito aqui. A e B. A letra C é uma multiplicação de números decimais. Regra: multiplica como se não tivesse vírgula. Multiplica como se não tivesse vírgula. 40 vai 4, 44 vai 4, 16 com 4 dá 20, vai 2, 8 com 2, 10. Multipliquei. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 5, 10, mais um que foi 11, 2 vezes 2, 4, mais um que foi 5, 2 vezes 1, 2. 0, 4, 1, 5, 3. Se não tivesse vírgula, essa era a nossa resposta. Só que eu tenho, olha, uma casa, duas casas decimais. Então, conta-se duas casas decimais e coloca a vírgula. Essa é a letra C. Letra D, divisão. A divisão, a regra é a seguinte, ó. Iguala-se as casas decimais. Aqui tem duas, só tem uma. Então, vou igualar, vai ficar 24,50 dividido por 0,25. Igualei as casas. Segunda regra, tira a vírgula, vai ficar 2.450 dividido por 25. Tirei a vírgula. Agora vou dividir, ó. 2.450 dividido por 25. 24 não dá, então vou ter que pegar 245. 9 vezes 45 vai 4, 18 com 4 dá 22. Deu 225. Sobra 0, 2, 0. Baixei o 0, deu 200. Então agora vai dar 8. 8 dá 200. Pronto. Está feita a questão. Diretor, dá um salve aqui. Aqui.
e aqui. Beleza? Beleza, então. Primeira bem tranquila, só para aplicar as regras. Segunda questão. O número de elementos do conjunto dos divisores primos do número 60. Divisores primo. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui o 60. Nós vimos que nos divisores começa pelo número 1. Daí, olha só, lá na aula eu não falei isso, mas vou falar agora. Coloquei o número 1 aqui embaixo, eu vou fechar bem aqui, ó. Coloquei o número 1. 60 dividido por 1 dá 60. Já tem o último. Começa com 1, termina com ele mesmo. 60 é par, dá de dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Olha, já vou colocando lá embaixo a resposta. Dá de dividir por 3 também. Por quê? Porque 60 é múltiplo de 3. 60 dividido por 3 dá 20. Dá para dividir por 4? Vamos ver. Tabuada do 4 tem 60? Tem, vezes 15. Então, 4 que vai dar 15. Dá para dividir por 5? Sim, por quê? Porque termina em 0. Todo número terminado em 0 também divide por 5. 60 dividido por 5 é 12. Dá para dividir por 6? Aí você lembra, olha só, divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, também divide por 6. 60 dividido por 6 dá 10. Pronto, fechou. Esses aqui são todos os divisores do número 60. Todos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 divisores. Podíamos ser tentados a marcar a letra E. Só que na pergunta ele fala assim, ó. Divisores primos. Então eu vou puxar aqui embaixo. O 1 é primo? Não. O 1 não é primo e nem é composto. O 2 é primo? É. O 3 é primo? É. O 5 é primo? É. O 6 é primo? Não, porque o 6 é 2 vezes 3. O 10 é primo? Não, porque 10 é 2 vezes 5. O 12 não, porque é 2 vezes 6. O 15 não, porque é 3 vezes 5. O 20 não, porque é 4 vezes 5, é 2 vezes 10. O 30 também não. Então, os únicos divisores primos do número 60 é 2, 3 e 5. Então, ele tem quantos divisores primos? 3 divisores primos. Pode salvar, diretor. Questão de número 2. Beleza. Questão número 3 é a seguinte. Olha só aqui, ó, pular essa folha que eu deixei em branco aqui. A questão de número 3 traz uma novidade. Tá vendo aí? Olha só. Viu a novidade? Vou voltar e vou passar de novo. Olha a novidade. Decolando para o futuro. Estamos juntos nessa caminhada. Quando você ver essa chamada aqui, e também tem a outra chamada, né, que a gente está usando muito para o terceiro ano, que é a Dica Meditec. Bora mandar bem no Enem? Vou trazer para vocês depois a camisa e nossa chamada para vocês também. A questão 3 é uma questão do Enem 2016, que nós adaptamos para que fique melhor para você. Olha só, o quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Então, olha só. As medalhas, a ordem de classificação, vamos aqui olhar Brasil e Itália. Medalhas de ouro, cada um tem 2. Medalha de prata, a Itália tem 6, o Brasil tem 5. Medalha de bronze, o Brasil tem 3 e a Itália tem 2. Ordem de classificação, a Itália fica na frente, por quê? Porque a Itália tem uma medalha de prata a mais que o Brasil. E a ordem é ouro, prata e bronze. Beleza. Vamos ver a pergunta? A pergunta é a seguinte, olha só. Qual país conquistou 3 medalhas a mais
Qual país conquistou 3 medalhas a mais do que França e Argentina juntas? Então, a primeira coisa que eu faço na tabela é procurar França e Argentina. Tá aqui, ó, terceira e quarta colocada. Elas juntas têm 14 medalhas. Então, juntas, 14 medalhas. Beleza. A pergunta qual é mesmo? Olha lá. Qual país conquistou 3 medalhas a mais do que França e Argentina juntas? Então, para ter 3 medalhas a mais, tem que ter 14 mais 3. Qual país conquistou 17 medalhas? Qual foi? Qual foi? Aqui, ó. China. Então, a resposta certa é a letra A, China. Então, salva só essa página aqui, diretor, por favor. Beleza? O nosso Brincando com os Números da aula de hoje dizia o seguinte: se eu tivesse o triplo de canetas que eu tenho, eu poderia dar 3 a cada um dos meus 3 irmãos e ainda me sobrariam 6 canetas. E a pergunta era: quantas canetas eu tenho? Quem conseguiu fazer? Quem conseguiu lembrar? Entendeu a pergunta? Então, a resposta é 5 canetas. Como assim, professor? Como que são 5 canetas? Simples, olha só aqui, ó. Esquece aqui a primeira parte, porque aqui é uma incógnita. Mas olha só, eu poderia dar 3 canetas a cada um dos meus 3 irmãos. Então, 3 canetas para cada um dos meus 3 irmãos. E ainda me sobrariam 6 canetas. 9 mais 6, 15. Sim, professor, foi isso que eu fiz, 15 canetas. Mas, ei, olha só o início da frase. Se eu tivesse o triplo, isso aqui é o triplo do que ele tem. Então, eu preciso pegar isso aqui e dividir por 3 para poder descobrir quantas canetas eu tenho. Entendeu? Ah, eu tinha achado só esse 15 aqui. Pois é. Mas olha só o início. Se eu tivesse o triplo de canetas que eu tenho, se eu tivesse, eu não tenho, eu só tenho 5 canetas. Do jeito que eu tenho aqui, eu dou uma para cada irmão e sobram só 2. Se eu tivesse o triplo, eu ia dar 3 para cada um e iam sobrar 6 canetas. Então, vocês precisam, na hora do raciocínio lógico, parar e pensar. Não adianta querer pensar como óbvio, porque o óbvio, às vezes, nos atrapalha. Beleza? Então, no nosso cenário diretor, porque essa é a nossa primeira aula, e na primeira aula foi bem dividido, tá? Por quê? Porque vocês estão encerrando os outros módulos, então tem avaliação, tem a recuperação, tem tudo isso, então a nossa aula veio pingada. Mas a nossa primeira aula trouxe a revisão de aritmética, com a ideia de números e operações. Nós falamos de alguns números, o mapa mental também ressaltou os números. Vocês precisam relembrar das operações, e nós vimos isso na atividade, tá? Teve aluno que teve problema lá na hora da fração, na hora dos números decimais, então vocês precisam relembrar isso aí. Falamos também de múltiplos divisores, MMC e MDC. Nesses 2 casos, nós fizemos alguns exemplos com vocês em sala. A questão 2, né, deixou aquela dificuldadezinha em alguns, porque dizia divisores primos, mas você tem que conhecer os números primos, por favor, tá bom? Então é isso. Amanhã voltaremos com a nossa segunda aula, a aula 2, que também é revisão. Então, a nossa próxima aula, revisão também. De quê? Não vou falar. Vem para a aula que você vai ficar sabendo.